Olá você, feliz dia, feliz tarde, feliz noite. Estamos aqui mais uma vez iniciando o programa de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração, para derramar para o seu coração. Então mergulha aqui conosco, pega o teu café, a tua água e fica bem atenta, porque tem muita coisa boa para sair aqui nesse episódio. E mais uma vez nós vamos fazer uma série de 3 episódios, onde nós vamos trabalhar nos Salmos 37. Então, eu quero iniciar lendo o verso 37, o Salmo 37, verso 3, que diz: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Não é maravilhoso isso, gente? A gente já poderia ficar aqui só com esse pedacinho desse texto e desenrolar uma conversa, assim, talvez de horas, não é? Mas a gente vai acalmar aqui e esperar realmente que você espere, que você tenha paciência de tudo que a gente tem para falar, porque o Senhor tem realmente ministrado na minha vida nesse tema e com certeza na vida das meninas também, porque o Senhor me dá o tema, passo para elas e a gente ora. É assim que funciona nosso planejamento. Claro, a gente põe os tópicos que ele for ministrando. E o nome desse episódio aqui é Resgate da Confiança. Quando nós recebemos ali do nosso pai, biológico, quando na nossa infância, recebemos essa confiança, né? Porque é uma das funções do pai, passar essa confiança para nós, meninas principalmente, mas para os filhos, nós desenvolvemos uma maturidade maior, mais rápida, ou de acordo com o nosso crescimento. E aí a gente se torna essa mulher ou esse homem, pessoas mais seguras, autoconfiantes e mais fácil de confiar também em amigos, em relacionamentos, em parcerias. Ou seja, nós tanto desenvolvemos essa confiança na área pessoal como profissional. O contrário disso é quando a gente não recebe isso. Não recebemos isso do lar onde nós fomos ali recebendo na primeira infância, ou até mesmo no ventre de nossa mãe, não foi passado isso para o nosso DNA, para a nossa vida. As características dessa pessoa é diferente, né? Ela gera uma insegurança, ela gera uma desconfiança nas outras pessoas. E isso também tem relação com o relacionamento dela com Deus. Então, pessoas que viveram isso, de repente você está aqui e está se relacionando com essa conversa, de repente você não sabe confiar em Deus, porque você não recebeu, não aprendeu como confiar no homem. Se é difícil confiar em quem nós vemos, imagina em quem não vemos, né, que é Deus. A gente confia em Deus pela fé. Essa fé ela precisa ser desenvolvida em nós, é através da palavra, é através de relacionamento. E é disso que nós vamos falar aqui. Então, eu quero deixar que as meninas entrarem aqui nessa conversa também, porque elas têm muito para contribuir também aqui para você. Meninas, muita gratidão por estarem aqui, Marisa e Márcia, que são parceiras nesse projeto. Falem aqui conosco. Isso mesmo. Olá, como é que vocês estão? Estávamos com saudade. Gente, assim, que oportunidade linda que nós estamos tendo de aprender a viver bem e sermos bons. Porque, na verdade, muitas vezes, como a Josi colocou, você nasce numa família funcional e isso não é uma dificuldade para você, mas também não impede que em alguns momentos você tenha um comportamento ruim. Também. Porém, se você nasce numa família disfuncional, o favorecimento de você ser uma pessoa com comportamentos que não sejam agradáveis a Deus é muito comum. Então, a gente tem que aprender, todos nós, não independente de onde você nasceu, qual foi a sua família, onde você se enquadra, qual foi a sua formação, todos nós sempre temos que aprender, gente. E a Jô falou algo muito interessante, que muitas vezes a maldade do coração, como diz a palavra, ela surge devido a uma deformação criada. Não é que a pessoa seja má ou seja boa. Não é exatamente essa questão, porque todo mundo foi criado para ser bom, né? Foi formado e criado, no caso, por Deus, para ser bom.
mas às vezes a instrução que recebe ao longo da vida não traz esse favor. E aí a pessoa acaba assim, pelas dores, né? Vamos dizer assim, né, meninas? Pelas dores, pelas emoções feridas e machucadas, despontando muito nas suas na maldade daquilo que recebeu, e é o que pode entregar. Não é isso? Mas nós estamos aqui exatamente para dizer para você que a sua confiança no Senhor pode mudar todas as coisas. Não importa onde você nasceu, qual é a sua família, qual foi o lugar que você viveu, onde você cresceu. O que importa é onde você vai firmar o seu pensamento para que você possa ter uma vida saudável, em nome de Jesus. Não é isso, Márcia? É verdade. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, aonde você estiver ouvindo agora. E realmente eu concordo com o que a doutora Josi e a Marisa acabaram de falar, e eu estou aqui pensando que tudo isso, Maísa, que você falou, essa maldade que veio no coração, devido a essa pessoa ter vivido numa família disfuncional, isso se torna uma defesa, porque essa defesa você não sabe, porque você não viveu uma outra coisa a não ser aquela coisa de É confusão, isso mesmo. saudades, de tristezas. Então a gente se defende. Eu falo a gente porque eu passei por isso. E eu me tornei uma pessoa. Parecia que não, mas no fundo eu era agressiva, no fundo eu tentava humilhar a outra pessoa inconscientemente, mas era uma defesa. Então, muitas vezes, não é porque você é má, não é ou mal, não é porque você é assim ou assado, mas é uma defesa, é um mecanismo de defesa que o nosso subconsciente manda para o consciente para que a gente não continue aquele momento de tristeza, de dores. Então, eu acredito que seja isso, e baseado na palavra de Deus, eu sei que é isso. E quando eu me conscientizei disso, porque eu escutava as pessoas dizerem, mas a Márcia, nossa, ela é uma excelente pessoa, ela é um doce, mas de vez em quando ela humilha, de vez em quando ela é grossa, de vez em quando. E eu comecei a questionar a Deus, porque eu não quero ser assim, eu quero ser só uma coisa, ou eu seja ruim, ou eu seja boa, não dá para ser as duas. E aí eu tive que me entregar ao Senhor 100% para que Ele me mostrasse, me revelasse, para que me curasse. Então, eu acredito que esse é o caminho. Maravilha. E Verdade. essa alma enlutada, né, por causa dessa dor, por causa desse caminho mal, que o tema desse salmo, gente, é o fim dos bons e dos maus, né? Na verdade, é o fim dos maus e dos bons. Primeiro vem os maus. E é por isso também que as meninas estão falando desse lado do mal, né? Porque a maldade entra no coração, entrou, na verdade, no coração humano devido ao pecado, né? E a gente precisa lembrar para vocês que não têm o conhecimento total da Bíblia, que no início, quando Deus criou a gente, ele descia ali no jardim e tinha um relacionamento com Adão e Eva. Depois que eles pecaram, isso que foi quebrado, então ficou um vago, ficou um espaço aqui nesse relacionamento, onde entrou a maldade no coração do homem, né? Então, a gente vai pensando, quando a gente não recebe isso na nossa família, na nossa infância, essa alma enlutada, carente, cheia de dor, ela vai desenvolver um comportamento aprendido, como a Márcia falou, e aí vem a defesa, ou seja, é como se a gente estivesse usando um escudo e se defendendo todas as vezes que vem algo de forma externa para que está afetando aquele gatilho que está lá dentro de nós, ou seja, o gatilho interno. Então, existem gatilhos externos e internos. Essas pessoas vão afetando a gente, porque nós não temos a maturidade espiritual, em primeiro lugar, depois emocional, para lidar com isso. E acaba que a gente está lá, sempre com esse escudozinho preparada. Ninguém me machuca. Peraí, eu sei como me defender, não é? A gente quer ser aquele super-herói que está lá disposto já a se defender ou defender o outro. A injustiça alheia também, às vezes, até nos machuca. Então, deixa eu ler aqui o início desse salmo, para que você entenda um pouco mais. No início diz assim, ó, não se irrite por causa dos
feitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Então, a gente está vendo aqui duas coisas baseadas nesse salmo, que nos diz que a gente precisa, então, deixar essa irritação, né? Quer dizer que a gente precisa mudar o nosso coraçãozinho, mudar a nossa alma dessas dores, dessas emoções. Depois diz assim, não tenha inveja deles, porque às vezes a gente pode olhar, e eu tenho até um vídeo aqui no meu canal que fala sobre inveja, e o que a neurociências fala da inveja. E às vezes a gente olha para a vida do outro e começa a desejar, nós que somos os bons, vamos dizer assim, que estamos no caminho do Senhor, confiando no Senhor, a gente deixa ser influenciado por esse outro que está com um comportamento, às vezes, malvado, enraivado, desonesto, cometendo injustiças, né? E aí a gente acaba se comparando. E olha o erro. Eu falo também de comparação muito, né, no meu trabalho, porque a gente às vezes se coloca numa posição que a gente está buscando algo que nem nos pertence, sabe? E a inveja, ela faz com que a gente mude esse lado bondoso do nosso coração, esse lado que foi Deus que plantou em nós, a partir do momento que nós decidimos ter essa vida com Ele. E aí, quando essa confiança, ela vai sendo estabelecida, ela vai crescendo dentro de nós, os frutos também vão crescendo em nós, não é, as meninas? E aí a gente vê o rosto muda, a fala muda, o comportamento muda, a paciência muda, não é? É verdade. Verdade, gente. Isso é tão real. Então você vê, olha como é que como são as características que vão pegando as pessoas no laço, vamos dizer assim, né? A autodefesa, né? Muitas vezes para se defender da dor, se defender daquilo que foram marcas que foram depositadas, né? E os sentimentos contrários. A Josi falou assim, isso foi adquirido lá no início da criação, quando o pecado entrou. Na verdade, o que é o pecado, gente? O pecado é qualquer coisa que nos afasta de Deus. É a desobediência. O que aconteceu lá no início é que, pela desobediência, o homem perdeu o convívio físico com Deus, porque Deus vinha à Terra. Olha, gente, muita gente já me questionou isso, já perguntou para mim assim, eu não acredito que Deus saiu do lugar dele e veio até aqui. Sim, ele vinha todos os dias conversar com o homem, mas a nossa mente se tornou limitada por aquilo que nós vemos hoje, porque esse mundo físico não era deteriorado como é hoje. Era algo muito puro, não havia essa, vamos dizer assim, né, essa sujeira, por exemplo, não havia morte, então não havia, as árvores eram todas verdes, a grama era verde, o chão era completamente limpo, então não havia nada disso. E, óbvio, Deus vinha conversar com o homem todos os dias na Terra. O homem tinha um relacionamento estreito com Deus. Aí já me perguntaram assim, mas como que ele aparecia? Gente, não sei, eu não estava lá. Mas segundo a Bíblia, eu não estava lá ainda, mas segundo a Bíblia, eles sabiam que Deus estava chegando, que Deus estava lá. Então, não importa a forma, importa o seguinte, que eles sabiam, porque a Bíblia fala que Adão e Eva se esconderam porque a maldade já estava no coração deles, eles já haviam se encontrado com a maldade e eles estavam sendo roubados daquela liberdade de contato com Deus. E a partir dali, para que o homem não sofresse danos piores, o Senhor foi saindo, essa ausência foi retirada, como a Júlia falou, porque a desobediência, a maldade, até quando você pensa assim, mas será que isso é possível? O que acontece? Isso faz parte daquilo que foi impregnado na nossa vida. São as crenças que a gente vai adquirindo. Mas será? Mas será? Gente, é muito bom a gente questionar e fazer perguntas, mas desde que ela não afete a sua confiança e a sua fé.
Porque quando ela começa a afetar a sua confiança e a sua fé, aí já não é um questionamento bom. Então, é necessário a gente entender, porque é o que a palavra fala, como a Júlia falou, ó, não, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, e como a relva verde, logo murcharão. Então, assim, eles vão terminar em si mesmo. Então, não se preocupe. Ponha sua mente. Olha, eu quero te dizer uma coisa super importante. Deus se preocupa com os seus pensamentos, com o que você está pensando, porque hoje a forma que ele tem para falar com você audível é através dos seus pensamentos. Então, fique conectado para você poder ouvir Deus, e é muito maravilhoso quando você pode viver isso, né, Márcia? Sim, com certeza. É muito importante isso, que você que está nos ouvindo e sente esses sentimentos negativos que te abatem, que te deixam com raiva, que te deixam irado, é, não procura não alimentar esses sentimentos. Tem uma lenda que uma criança chegou para um sábio e perguntou a ele: quem vai vencer? Acho que muitos conhecem, todos conhecem. Quem vai vencer, o mal ou o bem? E o sábio disse que é aquele que a gente alimentar. É que nem um cachorro bravo e um cachorro manso. Aquele que a gente mais alimentar vai se tornar mais forte para agir dentro da sua qualificação. Então, assim somos nós. E voltando ao meu exemplo, porque eu só posso dar para você o meu exemplo, quando eu ficava chateada e muito irritada e muito triste com alguma coisa, a ponto da minha aceleração cardíaca eu sentir na roupa, eu falava: Deus, eu não posso viver assim, alguma coisa tem que acontecer. E aí, no verso 7 desse mesmo capítulo, os Salmos 37, olha só: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Primeiro, que vai trazer doença física, emocional e doença mental. Ninguém vai querer chegar perto da gente, porque a gente vai ser apontado como aquela pessoa. Cuidado. Essa palavra cuidado para chegar perto de alguém, nossa, já é alguma coisa ruim. Então, baseado em tudo que as meninas estão falando e complementando com a minha experiência própria, Senhor teve misericórdia de mim, mas eu precisei reconhecer e entregar para Ele. Porque não adianta só você e se arrepender, tá? E dizer não vou fazer mais e não fazer mais. E ele sabe que somos fracos e fazemos de novo, mas aí quando a gente vai e fala, Senhor, me ajuda, é difícil. Então eu te encorajo a entregar ao Senhor. Márcia, mas eu não conheço esse Senhor que você está falando. Ele está em você. Quando você diz que você quer o Senhor em você, regendo a sua vida, Ele está contigo. Então você pode conversar com Ele, nem precisa. Você pode só pensar que ele lê os seus pensamentos, ele sabe o que você precisa e o que você quer. Então, eu te encorajo a abandonar realmente o furor, gente, seja ele qual for. E o ferido fere. O cachorro que está ferido, se você vai ajudá-lo, ele vai te morder. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Fazer com que ele confie para que você possa cuidar dele. Então, eu te encorajo que você procure uma pessoa física que você confie para te ajudar, que essa pessoa te leve ao Senhor, tá bom? Eu tenho um testemunho também de muita ira quando as coisas que eu colocava, o que eu planejava em fazer não dava certo, e eu gerava uma ira dizendo, reclamando com Deus. Por que que isso não acontece? Não, mas eu pedi, mas eu vejo pessoas orando e as orações delas são respondidas, e eu ficava irada. E até que
Deus disse assim para mim um dia: Ei, vem cá, eu não estou aqui para fazer só os teus gostos, não, que isso? Eu estou aqui para te ensinar. Desse jeito ele fala, gente, comigo, porque ele fala com a gente de acordo com a nossa personalidade, com a Com a nossa nossa dureza do necessidade. coração, né? E aí, quando Deus falou isso comigo, eu falei: Senhor, quem sou eu para exigir que o Senhor me responda na hora que eu quero? E quando ele responde, ele ensina. Ele sempre vai responder uma oração com ensinamento. É E aí verdade. vem a chave. Nesse dia, eu comecei a quebrantar o meu coração e receber a misericórdia dele e a graça dele. E um dos versos também que me ajudou isso foi Filipenses 4:8, que diz: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Marisa Amém. também mencionou sobre o pensamento, não é? Nós queremos, então, resgatar essa confiança em Deus, nós precisamos limpar esse coração. Nós precisamos let it go, deixe ir, deixa sair de você a ira, deixa sair de você a inveja, deixa sair de você a dúvida, porque tudo isso são sentimentos que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa jornada e que só atrapalham, fica como o escudo que Márcia falou. Então, deixe ir. Nesse momento agora, faça isso. Deixe ir. Quando acabar esse vídeo, escreva tudo que você tem guardado aí no seu coração, para que realmente você vá limpando ele, desintoxicando a sua mente confusa, enraivada, né? E que muda até o teu semblante. Quando a gente guarda tudo isso, é como esse fio aqui, ó, o meu fio do celular, ele está lá na tomada e ele me impede, ó, de levar ele mais para longe. Isso aqui quer dizer que quando a gente está com esse coração assim pesado, cheio de mágoa, de rancor, nós estamos presos em algum lugar. E esse lugar é o passado. Esse lugar é aquele momento do relacionamento com os pais, que vai influenciar suas amizades, seus relacionamentos profissionais, seu relacionamento conjugal, e vai complicar mais a sua vida. E é como uma bola de neve. Então, nós vamos continuar esse assunto sobre os bons e os maus, sobre o Salmo 37, no outro episódio. E por agora, nós queremos que você realmente abra seu coração, comece a se quebrantar na presença do Senhor. Porque Davi passou isso, Davi foi traído, Davi aconteceram várias coisas com Davi, mas ele decidiu adorar o Senhor, honrar o Senhor. E é isso que a gente quer deixar aqui para você nesse vídeo. Honre ao Senhor, tire do seu coração o que os homens, os seres humanos fizeram a você e entenda que Deus é perfeito e justo, 100% perfeito e 100% justo. E ele não está esquecendo de você. Por mais que você ache que ele está longe de você, ele está te carregando no colo cada vez que você passa uma aflição, um desafio, tem uma luta interna, tem uma luta externa. Assim é conosco. Nós conversamos num grupo e nós compartilhamos um pouquinho das nossas lutas, das nossas vitórias, e a gente sabe que na pele, nós não estamos falando algo porque ouvimos falar. Nós estamos falando todas as vezes que a gente grava algum episódio aqui para você de algo que a gente vive. Por isso que nós aceitamos esse convite de estar aqui, não é verdade, meninas? Com certeza. É isso mesmo. Mais alguma coisa para acrescentar para a gente finalizar o nosso episódio? Entregue essa confiança ao Senhor, e Ele vai cuidar de você. Isso é um exercício, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Todos os dias você declara: eu entrego a minha confiança a ti, Jesus. E eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Maravilha. Com certeza. O verso 11 fala assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu queria deixar para vocês que eu tenho vivido nos últimos anos o melhor tempo de paz. Eu sei o que é a paz de Deus, porque eu realmente entreguei, me esvaziei. Amém. E falei para ele: eu não quero mais ser assim. E a outra coisa que eu queria dizer para você que está nos ouvindo, independente de como seu pai e a sua mãe te cuidaram, passaram para você, como eles te cuidaram, se você tem dúvida se eles te gostavam ou não, não leve isso para Deus, porque Deus ele não muda, ele te ama assim, ó,
constante, faz o que você fizer ou deixar de fazer, o amor dele não vai subir, vai ser sempre constante. Então, esse Deus é o Pai. Esse é o Pai, independente dos nossos pais terrenos terem agido com a gente, Deus vai agir completamente diferente, porque ele vai sempre querer ver você sorrindo, feliz e em paz. Tá bom? E Deus Amém. abençoe. Até a próxima. Maravilha, gente. Assina o canal, deixa o teu like e o teu comentário, porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e nos ajuda a levar para outras pessoas. Então, caminhe conosco aqui, né, nesse propósito, porque é só para vocês que a gente está aqui. Não é por causa que a gente tem um tempo extra, não. É só por causa de você, porque o Senhor tem um cuidado tão especial com você que Ele nos ungiu e nos uniu para esse propósito. Então, fica com Deus, um beijo grande no teu coração e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.